A princesa Jeokei nasceu para o último monarca da Coreia, Rei Gojong. No entanto, ela seria mais tarde forçada a se mudar para o Japão pelas autoridades japonesas imperiais que governavam a Coreia na época. Então, ela começou a sofrer de uma variedade de doenças mentais que a atormentariam pelo resto de sua vida. Esta é a história da última princesa da Coreia. A mulher conhecida na história como Princesa de Jeokei, na verdade, não recebeu um nome após seu nascimento no Palácio Changdeok, em Seul, no dia 25 de maio de 1912. Ela nasceu do imperador coreano Gojong e sua concubina Yang Gui-in. Foi inicialmente tratada como uma criança ilegítima. Essa situação, no entanto, não durou muito tempo, pois a menina logo conquistou o afeto de seu pai e, eventualmente, em 1917, aos 5 anos de idade, ela foi formalmente reconhecida e registrada como parte da família imperial como princesa da Jeokei. A princesa havia nascido na família imperial e estava crescendo no palácio imperial durante um período turbulento. Desde 1392, o reino da Coreia era governado pela dinastia Joseon. Isolado e cortado do mundo por séculos, o reino prosperou à sua maneira. Mas o século XIX trouxe novos desafios. As potências ocidentais da Europa e América do Norte expandiam cada vez mais sua influência para o Extremo Oriente, trazendo novas culturas, tecnologias e sistemas de governo. A partir de meados dos anos 1850, o Japão sofreu crescentes invasões dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, que forçaram agressivamente o país a abrir o comércio para as influências ocidentais. Então, a partir de 1870, a Coreia se tornou um foco dessas atenções. De fato, uma vez que o Japão passou por um período de rápida modernização nos anos de 1860 e 1870, ele cada vez mais tinha planos para a Península Coreana. Sob a liderança da rainha Min, consorte do rei Gojong da Coreia, nos anos de 1880 e 1890, o país resistiu ferozmente à intervenção ocidental e japonesa, muitas vezes se aliando à Rússia contra os japoneses. No entanto, uma série de eventos nos anos de 1890 e 1900 desgastou a Coreia e encerrou sua luta para manter sua independência. Em 1910, a Coreia foi anexada pelo Japão. O rei Goryeo, que brevemente se proclamou imperador da Coreia, no final dos anos de 1890, foi forçado a abdicar, embora as autoridades japonesas permitissem que ele mantivesse sua posição em uma capacidade em grande parte cerimonial, como uma espécie de imperador emérito. Efetivamente, então, a família real na qual a princesa Deoke nasceu em 1912 não era nada mais do que um regime fantoche. O Império do Japão foi o verdadeiro poder na Coreia a partir de 1910 e governou o país através de um governo de ocupação. A administração japonesa em Seul e o governo central japonês em Tóquio moldariam o curso da vida da princesa Deoke de mais de uma maneira. Embora Gojong tivesse muitos filhos, vários deles morreram em tenra idade, elevando Jeokei na lista de seus filhos mais velhos. No entanto, isso criou suas próprias dificuldades, pois tornou mais provável que as autoridades japonesas na Coreia interferissem em seus assuntos, particularmente a partir de 1917, depois que ela foi oficialmente registrada como membro da família imperial. Em uma tentativa de evitar que as autoridades japonesas ditassem como sua vida deveria seguir, Gojong buscou em 1919 arranjar um casamento para sua filha caçula. Antes disso, ele já havia estabelecido o jardim de infância do Palácio Deoku para Deokai, em Jeokjang, a fim de evitar que ela fosse enviada para o Japão, como seus irmãos já haviam sido. Agora, um casamento também foi planejado para consolidar seus laços com a Coreia. A união proposta era com Kim Jong-han, sobrinho de um dos principais camareiros da corte em Seul, Kim Hwa-jing.
No entanto, devido às objeções das autoridades japonesas em Seul, o casamento foi bloqueado. Assim, a morte repentina de Gojong poucos dias depois, em 21 de janeiro de 1919, assegurou que nenhuma outra tentativa de casamento arranjado seria realizada na Coreia para a princesa. Mas Jong não estava doente na época e havia especulações de que ele havia sido envenenado pelas autoridades japonesas em Seul, possivelmente devido aos seus esforços secretos para casar sua filha com um dignitário coreano. Essa teoria nunca foi desacreditada e é possível que tenha sido assim que ele encontrou seu fim. Agora, com a morte de seu pai, a princesa era efetivamente uma tutelada do governo japonês de ocupação em Seul. Embora sua mãe estivesse viva, por enquanto, sua vida continuou com um certo grau de normalidade, e ela foi enviada para frequentar a escola Hinodai na capital coreana. Mas sua vida logo tomaria um rumo drástico em meados dos anos 20. Em 1925, como parte da política do governo japonês de tentar impedir qualquer possibilidade de rebelião na Coreia, Akai foi removida de sua terra natal e enviada para o próprio Japão. Ela tinha apenas 13 anos na época, e enquanto vivia aqui no final dos anos 20, ela frequentou a escola Gakushin em Tóquio, que havia sido estabelecida como uma escola profissionalizante em 1923. Lá, ela aprendeu costura e educação cultural. Muitos detalhes de sua vida no Japão são em grande parte obscuros. Ela foi autorizada a retornar brevemente à Coreia no início de 1930 para ir ao funeral de sua mãe. Foi nessa época que seus problemas de saúde mental foram identificados pela primeira vez. Tendo retornado ao Japão, está registrado que ela começou a sonambular enquanto seu comportamento se tornava mais errático nos meses seguintes. Eventualmente, ela seria diagnosticada com o que é chamado de demência precoce no início do século XX. Este é um termo médico em desuso que era geralmente aplicado na época a qualquer tipo de transtorno psicótico em deterioração. Uma avaliação mais apropriada da condição de Akai hoje concluiria que ela sofria de esquizofrenia, caracterizada por episódios frequentes ou periódicos de psicose. Apesar das crescentes dificuldades, o governo japonês estava determinado a casá-la com um marido japonês assim que ela atingisse idade apropriada e sua condição estivesse estabilizada o suficiente para o casamento. Assim, no decorrer da década de 1930, o imperador japonês Taisho concluiu que Akai se casaria com o conde Sou Takeyuki, membro de uma família nobre japonesa de classe média. O clã Só, de onde ele vinha, havia governado a ilha de Tsushima na costa oeste da ilha central e maior do Japão, Honshu, por vários séculos, antes da reorganização da sociedade japonesa nos anos de 1860 e 1870. Havia uma razão específica, e é porque, com sua posição na extremidade ocidental do arquipélago japonês e proximidade com a península coreana, desempenhou um papel nas relações entre Japão e Coreia por séculos. Agora, a filha do último rei da Coreia se casaria com o chefe desse mesmo clã. O casamento ocorreria na ilha de Tsushima, em 8 de maio de 1931. A partir daí, a condição de Akai piorou. Isso não foi culpa do marido dela. Por todas as contas, ele era um marido atencioso e, de fato, o jovem casal rapidamente acolheu uma criança quando sua filha, chamada Mais, em japonês, nasceu no dia 14 de agosto de 1932. Contudo, no ano seguinte, o estado de querida Akai piorou muito e, ao longo de 1933, ela foi internada pela primeira vez em um hospital psiquiátrico. Ela passaria anos aqui, intermitentemente, no período antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre sua vida nesse período, o que não surpreende, dado o caráter sigiloso do tratamento de transtornos mentais em qualquer sociedade na primeira metade do século XX. Ela teria sido apoiada por seu marido, um indivíduo que muitas vezes foi representado de maneira desfavorável, mas que claramente não era o vilão da história. Ele, assim como ela,
foi obrigado a se casar e enfrentou dificuldades financeiras familiares e a situação da esposa durante a guerra. E o período difícil que se seguiu. No entanto, ele deve ter tido algum afeto por ela, pois existem poemas dele que são dedicados à sua esposa e filha. Apesar de seus melhores esforços, a união não pôde ser sustentada, principalmente após o fim da guerra e o governo imperial, que os havia forçado a se casar em 1931, deixou de existir. Além disso, a Coreia alcançou sua independência após a guerra. Como resultado, o casal se divorciou em 1953. A maior tragédia que enfrentaram, no entanto, ocorreu 3 anos depois, quando sua filha fugiu de casa, deixando para trás uma nota que parecia uma carta de suicídio. Ela nunca mais foi vista, e presume-se que ela tirou a própria vida. Após esse desenvolvimento traumático, a condição de Jae deteriorou ainda mais. A ex-princesa pode muito bem ter passado seus últimos anos simplesmente esquecida em um asilo japonês, não fosse a intervenção de certos grupos na Coreia em seu favor. Após a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, o país foi dividido em Coreia do Norte, alinhada com o bloco comunista soviético, russo e Coreia do Sul, com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. No entanto, enquanto a Coreia do Norte é geralmente famosa por sua brutal ditadura, a Coreia do Sul também flertou por muitos anos com o autoritarismo, particularmente sob o longo governo de Chiang Man-rhee, de 1948 a 1960. Sob tais condições, havia uma suspeita inerente da antiga família real, e o retorno de Deok à Coreia foi contestado. Mas no início dos anos 1960, as circunstâncias se tornaram mais propícias, e em 1962, a princesa Dorokai recebeu permissão para retornar à sua terra natal. Ela chorou quando viu o continente coreano pela primeira vez em 32 anos. A princesa passou o resto de sua vida residindo em sua casa de infância no Palácio Chandaeok em Seul, que havia sido restabelecido como residência para os membros sobreviventes da dinastia Joseon. Aqui, ela e sua cunhada Yi Bangja, junto com seu meio-sobrinho e neto, de Gojonzi e o teórico último chefe da dinastia Joseon, viveram com uma stripper do governo coreano. No entanto, mesmo assim, os problemas de Daekai não diminuíram. Ela foi periodicamente admitida no Hospital da Universidade Nacional de Seul para assistência com seus distúrbios psiquiátricos nos anos seguintes ao seu retorno à Coreia. E ainda assim, ela viveu por quase 3 décadas, falecendo finalmente em 21 de abril de 1989. Aparentemente, ela sofria de afasia, uma condição que resulta de danos cerebrais e que rouba do sofredor a capacidade de entender a linguagem, o que significa que ela não conseguia falar com os outros ou entender o que lhe era dito. Naquele tempo, ela já havia sobrevivido a todos os seus meio-irmãos, mas era uma vida difícil, que foi comprometida desde cedo pelas circunstâncias políticas nas quais ela nasceu, um trauma do qual ela parecia nunca se recuperar completamente. Hoje, um monumento está de pé na ilha Tsushima, comemorando seu casamento com o marido, Conde Só, em 1931. A vida de Jae foi tema de vários livros, peças e filmes, sendo o mais celebrado A Última Princesa, um filme coreano que foi lançado com aclamação da crítica em 2016 e que se preocupa com sua vida no Japão e seus esforços para retornar à Coreia.